Técnico que agradou a diretoria do Goiás na última temporada é demitido do Ceará visando a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito do paraguaio Gustavo Morínigo, 46 anos de idade, que vinha fazendo um bom trabalho no Vozão. Seria uma boa alternativa para o Goiás, visando aí a Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, quero trazer duas atualizações de lesões, envolvendo tanto o jovem atacante Pedrinho, que se machucou ainda na disputa do campeonato da Copa São Paulo, de futebol júnior no primeiro semestre, e obviamente o Gabriel Novaes, um outro jogador do elenco principal do Goiás, que teve ainda lesão na disputa da Copa Verde lá nas primeiras fases. Quais são as previsões de retorno para esses dois jogadores e até quando vão ser os contratos aqui no Verdão? Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Também se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos por lá, que já está bem próximo, combinado? Nesse meio de semana não teremos jogos do Goiás, porém você pode fazer o seu palpite na Copa do Brasil, partidas interessantes, com ótimas cotações lá na Bet7, nossa parceira aqui do canal, para você apostar, por exemplo, no jogo entre Cruzeiro e Náutico, na Copa do Brasil. Uma vitória do Cruzeiro em casa pagando 1,28 a cada real apostado, um empate 4,80 e uma vitória do Náutico fora 11 a cada real apostado também lá na Bet7. Teremos Atlético Paranaense e CRB, com a vitória do Atlético em casa pagando 1,27, um empate 4,92. Paysandu e Fluminense, com a vitória do Paysandu 6,40 a cada real apostado, um empate 4,25 e um triunfo do Fluminense em Belém 1,44. Além dessa terça-feira, fechando a Copa do Brasil, hoje Ituano e São Paulo com um empate fora de casa 3,07, uma vitória do São Paulo 1,91 e um triunfo do Ituano 4 a cada real apostado. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo da Bet7, já vai lá, faça o seu cadastro. Além dessas partidas na Copa do Brasil na terça-feira, teremos mais amanhã na quarta-feira, jogos do Goiás no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, na Copa Verde, tudo você encontra lá na Bet7, nosso parceiro aqui do canal. E lembrando, você vindo aqui pelo Goiás News, garante 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$500, ou seja, você faz ali uma transferência de R$100 e tem 200 lá na plataforma para você. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o jovem atacante Pedrinho, de apenas 19 anos de idade, que teve uma grave lesão ainda na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A última participação dele aconteceu em um jogo contra o Sport lá no dia 18 de janeiro. Uma lesão muscular na sua coxa esquerda, onde a gente imaginava no máximo um período de recuperação de 45 dias. Então, no máximo mesmo estourando no começo do mês de março, já estaria 100% à disposição naquele momento para o então técnico Guto Ferreira. Não foi isso que aconteceu, uma lesão que ficou ainda mais grave com o passar do tempo, segundo informações lá do pessoal da Rádio Band News, uma lesão a última antes de precisar, por exemplo, de um processo cirúrgico. Então, uma das mais graves lesões musculares que um jogador possa ter, o Pedrinho infelizmente acabou tendo nessa disputa da Copinha, muito por conta dessa sequência absurda de jogos, Vale lembrar, o Goiás entrou em campo, por exemplo, no dia 3 de janeiro, dia 6, dia 9, até aí tudo bem. Depois, dia 12, 14, 16 e 18, ou seja, um período menor de 2 dias de recuperação e ainda sempre viajando, mudando de sede. Foi assim, por exemplo, nos jogos contra o Novo Horizontino e também diante o Sport em Araraquara. E o Pedrinho, infelizmente, tendo essa grave lesão, vinha sendo o principal jogador do Goiás na Copinha, com 5 gols marcados e uma assistência em 7 atuações. E segundo informações do pessoal do Sintonia Esmeraldino, muito obrigado aí, rapaziada, o Pedrinho já está assim, próximo de retornar ao elenco principal do Goiás. Vou colocar aqui a matéria, que eles postaram lá no Instagram. Abre aspas, O atleta está em fase final de recuperação e logo iniciará o processo de transição, melhor dizendo, entre a fisioterapia e a preparação física junto ao elenco sub-20 do Goiás. Assim que o Pedrinho estiver completamente recuperado, ele será integrado novamente ao elenco principal. O jogador é considerado uma peça importante na equipe e a sua volta é muito aguardada, pela torcida do Goiás. E é importante destacar que a recuperação do Pedrinho está sendo feita com muito cuidado e atenção, visando garantir que o jogador possa voltar a jogar sem riscos, fecha aspas. Então,
essa informação lá do pessoal do Sintonia Esmeraldina, garantiram também um processo mais cauteloso para o Pedrinho não retornar muito rapidamente e voltar, por exemplo, para o departamento médico. É óbvio, o cara é bem mais jovem, né? Dificilmente vai se lesionar na mesma questão se for feito, por exemplo, um trabalho bem feito, né? Agora nesse seu período de recuperação, voltando 100%, integrando juntamente o elenco profissional, pode agregar bastante. E ele tem um contrato longo no Goiás, diferentemente, por exemplo, da outra promessa, né, que surgiu muito bem na Copinha, o Meia Cauã. O Pedrinho tem vínculo no Verdão até janeiro de 2025. Tem uma multa rescisória relativamente mais alta, né, e também um pouco mais seguro essa sua situação no Goiás, já que ele estreou ainda no elenco principal na temporada passada, né, na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Na Copinha ele jogou um pouco mais centralizado, fazendo uma função como um camisa 9, talvez, né, possa vir a exercer essa função também no elenco principal, porém no ano passado, na equipe de cima ele jogava mais na ponta direita, né, foi assim, por exemplo, em jogos contra o São Paulo, contra o Fortaleza fora de casa, diante do Bragantino, né, ele jogou ali um pouco mais pelo lado esquerdo, na base, geralmente ali na reta final do ano, né, na Copa Goiás, ele jogava um pouco mais pelo lado esquerdo do campo, então vai depender muito também dessa sua boa mobilidade pelas beiradas. Enfim, um bom jogador. A tendência é que retorne já nesse próximo mês, né, agora de maio, ficando à disposição para o técnico Emerson Ávila. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa sua situação do Pedrinho, já fazendo essa transição juntamente com o elenco sub-20, e nessa última semana também o Goiás já postou algumas fotos dos seus treinamentos e aparecia ali o Pedrinho juntamente, né, com os jogadores da equipe principal. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um técnico que agradava pelo menos a direção do Goiás até o final do ano passado e que nesse momento, após um bom começo pelo Ceará, foi demitido, né? O Gustavo Morínigo, paraguaio de 46 anos de idade, teve o seu primeiro trabalho aqui no Brasil como treinador ainda no Coritiba, na temporada de 2020. Ficou basicamente 3 anos, quase 3 temporadas, né, no Coritiba, foi demitido na metade do ano passado e agora em 2023, começando muito bem lá no Ceará, né? Foi finalista do Campeonato Cearense, perdeu ali por Fortaleza, se eu não estiver enganado, ganhou o jogo da ida perdeu por 2-1 na ida, na volta vinha ganhando ainda, acabou sofrendo um empate nos minutos finais, jogou bem, venceu o Fortaleza em várias competições nesse ano também, ali no clássico local, conseguiu chegar até a final da Copa do Nordeste, ganhou a partida de ida ainda por 2-1 e na Série B, né, tem apenas uma rodada até aqui com uma derrota. A questão é que o Gustavo Morínigo foi contratado no ano passado pelo outro presidente do Ceará, se não estiver enganado, o Robson de Castro, né? E agora em março de 2023, assumindo uma nova diretoria lá no Vozão, que não gostava dos seus métodos de trabalho, pelo menos, né, foi essa informação apurada lá pelo pessoal da Rádio Itatiaia. Então, o Gustavo Morínigo ficando à disposição no mercado, um técnico interessante, com um trabalho ali bom, né, pelo Coritiba na temporada de 2020 e 2021, na Série A do Campeonato Brasileiro, e segundo informações lá do pessoal do Imprensa Verde, foi um nome que foi sim estudado pela direção do Goiás ao final do ano passado, antes da contratação do técnico Guto Ferreira. O Verdão que já vem, digamos, madurando, né, essa ideia de contratar um técnico estrangeiro desde o ano passado. O Ali já disse que estava assim à busca de técnicos gringos, né, para assumir eventualmente o Goiás. O Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista ao canal do Nicola também em 2022, disse que já tinha até um pré-acerto com um técnico gringo antes da chegada também do Jair Ventura, visando a Série A de 2022. Então não seria impossível, por exemplo, a contratação de um técnico estrangeiro por parte do Goiás, e óbvio, né, que já conhece aqui também o Campeonato Brasileiro, estava aí por último tanto no Ceará quanto no Coritiba. Acho que é sim um técnico interessante, porém a gente não pode descartar o bom momento que vem vivendo o Goiás sob o comando também do Emerson Ávila. Acho que a gente tem que olhar com bastante equilíbrio nessa questão de contratação de um novo técnico, porque dá para dizer que o Emerson Ávila é um cara 100% confiável, que vai ser ele o técnico do Goiás até o final do Campeonato Brasileiro? Acho que não. Se o primeiro tempo do jogo contra o Corinthians acabasse, né, e a gente, por exemplo, o Goiás empatasse ou perdesse para o Corinthians, a gente não tinha essa toda certeza após o duelo, mesmo desempenhando um bom futebol. Então acho que é importante a gente ter esse equilíbrio. Vem sim fazendo um bom trabalho, não dá para ter aquele lastro todo, né, de como foram, por exemplo, os últimos campeonatos brasileiros, porque ele não tem ainda essa experiência, porém, pelo atual momento do Goiás, merece sim ter um pouco mais de continuidade. E outro ponto que a gente tem que observar, o Morínigo de fato seria sim um nome interessante, razoável dentro das pretensões atuais do Goiás. E ele não vai ser contratado rapidamente, pelo menos não parece ser esse movimento natural
do mercado. Acredito que o Morínigo vai sim esperar algum clube da primeira divisão começar a derrapar, demitir o treinador, pode ser aí o Goiás, pode ser o Bahia, pode ser aí o Cuiabá, o próprio Coritiba novamente, então não acho que ele vai assumir, por exemplo, uma equipe de imediato, então pode ter um pouco de calma, daí pelo menos mais 4, 5 rodadas tranquilamente para o técnico Emerson Ávila. Eu ficaria com ele no mínimo até o jogo contra o Bahia, né, que o Goiás vai enfrentar aí o Internacional, depois o Palmeiras, o Flamengo, o Bahia e o Botafogo fora de casa, isso só no Campeonato Brasileiro, com 2 partidas também da Copa Sul-Americana e também da Copa Verde durante esse período. Então, mais ou menos dentro dessa questão, acho que dá pra gente ter um recorte um pouco melhor, ali de 5, 6, 7 jogos no total para essa boa sequência até aqui do Emerson Ávila. É óbvio que o tempo vai passando, acaba que perde, por exemplo, sessões de treinamento, a ideia de um novo treinador, porém se o Emerson Ávila vem dando conta, até aqui não vejo com esse grande desespero e até mesmo dar essa moral para o técnico que vem sim desempenhando um bom trabalho e conhece muito bem esse elenco do Goiás. Acho que esse mesmo raciocínio vale também para os outros técnicos disponíveis, né, no mercado. Tanto o Morínigo, o Jair Ventura, que tem aí uma rixa no Goiás, dificilmente vai ser contratado, e também o Roger Machado, né, ex-técnico do Grêmio, são opções que eu acho que não vão assumir de imediato. Uma outra equipe aqui no futebol brasileiro, então com bastante cautela, é um nome que está à disposição no mercado. O Edminho disse que não iria fazer contratações de um novo comandante com alternativas, né, que viessem a ficar à disposição aí no mundo da bola. Acho o Rogério Ceni o melhor nome, né, dessas alternativas, entretanto com um salário um pouco mais alto. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Gustavo Morínigo, esse nome que agradou a direção do Goiás, né, na procura por um novo técnico em 2023, um estilo de jogo que busca bastante ali os jogos pelo lado, o centro, né, o centroavante, enfim, aquele jogo aéreo bastante forte, tanto na defesa quanto também no ataque. O Coritiba vencia bastante jogos dentro de casa, porém fora era uma equipe muito vulnerável ali atrás, né, não conseguiu vencer sob o comando do técnico paraguaio na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que poderia se encaixar, mas esse bom momento do Emerson Ávila acho que merece sim um apoio tanto da torcida quanto também da diretoria, essa confiança, né, por pelo menos mais alguns jogos, para se provar por um período um pouco maior. E para completar aqui o nosso vídeo, quero trazer outra atualização a respeito de lesão que envolve o centroavante, o Gabriel Novaes. 24 anos de idade apenas, entrou em campo 4 vezes, né, pelo maior do Centro-Oeste, marcando 2 gols, começou muito bem, dando aquela boa esperança para a torcida, entretanto ainda tendo uma grave lesão no jogo contra o Brasiliense, na Copa Verde, jogo de ida das quartas de finais, lá no dia 8 de março. Segundo informações do André Rodrigues, o jogador teve uma tendinite e começou o trabalho com bola já nesta última semana. A tendência é que pelo menos dure entre 2 a no máximo 3 semanas, né? Esse é o período restante de recuperação por conta dessa tendinite, né, na partida diante o Brasiliense. Acho que até o jogo contra o Palmeiras, na outra rodada, né, dentro de casa, vai dar mais ou menos daqui 13, 12 dias, basicamente. Acho que ele já pode sim estar à disposição do técnico Emerson Ávila, né, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Não foi uma lesão tão grave assim, é óbvio, não, das piores que você pode ter, que não envolva, por exemplo, uma cirurgia. Porém, com um bom departamento, um trabalho interessante, né, ali do Goiás. Já tem alguns jogadores voltando também nessa fase de transição física da fisioterapia, enfim, dos tratamentos para o treinamento com bola, e aí sim pegando condição física e novamente integrando o elenco principal. Vale lembrar também que em entrevista à Rádio Band News, o Edmil Pinheiro garantiu o seguinte, que o Gabriel Novaes foi o único jogador contratado pelo Goiás que ele não teve todos os exames exigidos, né? Aquele que o Goiás faz de tudo, né? O raio-x completo do jogador, tanto do joelho, tornozelo, todos as juntas, né, do corpo, enfim, o Goiás faz isso com todos os reforços. Investiu, por exemplo, no Danilo Santa Cruz, quase R$20 mil só nesses exames, né, principalmente no seu joelho. E o Gabriel Novaes, muito por conta que ele já vinha estando bem fisicamente lá no Red Bull Bragantino, não tinha um histórico de muitas lesões recentes, e o Goiás precisava registrar ele o mais rápido possível, visando ali a Copa Verde e também o Campeonato Goiano. Então o Goiás não tomou todos esses cuidados, e segundo Edmil Pinheiro, se tivesse feito, por exemplo, esses exames completos, possivelmente o Gabriel Novaes não teria sido aprovado. Mas enfim, a questão é que o dele não é tão grave assim, não vai desfalcar o Goiás para o restante todo, né, do Campeonato Brasileiro, apenas essa lesão que obviamente, né, tirou ele bastante do gramado, vem tendo um custo-benefício ruim. Entretanto, quando entrou dentro de campo, jogou muito bem, né, tanto nas partidas contra o União Rondonópolis, a sua estreia
ele marcou 2 gols, jogou também diante o Asa na Copa do Brasil 22 minutos, contra o Goiânia na vitória por 2-0, foi titular, né, no jogo de volta das quartas de finais do Goianão, e diante o Brasiliense também, com uma movimentação interessante, bastante correria, um jogador forte fisicamente, principalmente ali pelo lado esquerdo, né, não fica mais apenas centralizado, né, aquele centroavante que espera apenas a bola no pé. Eu gostei dessa característica do Gabriel Novaes, acho que pode agregar dentro desse elenco do Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, já vem fazendo, segundo informações aí do André Rodrigues, esse trabalho com bola em campo desde a semana passada. A tendência é que no máximo mais 1, 2, estourando 3 semanas, já fica à disposição para a sequência do ano. Quero saber a sua opinião também, o que você pensa sobre esse jogador. Ele está emprestado ao Goiás, né? Ele pertence ao Red Bull Bragantino, contrato no Verdão até o final do ano e na equipe paulista até maio de 2026. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar aqui na tela final outros vídeos, né, falando sobre as notícias gerais aqui do Goiás, o pós-jogo também da vitória diante do Corinthians. O nosso canal de cortes você encontra aqui embaixo na descrição e o link da Bet7 no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!